A fase de Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem despertado muita discussão. Chances perdidas, quando faz o gol comemora, a torcida fica de bem com ele, eventualmente alguns vaiam pelas chances desperdiçadas. Já aconteceu em muitos jogos, contra a Universidade Católica, por exemplo, na Libertadores, no Maracanã, perdeu gols feitos. E agora, nesse jogo recente contra o América Mineiro, quando desperdiçou duas excelentes oportunidades no início do segundo tempo e perdeu um pênalti, coisa rara, né, batendo pela primeira vez pela linha de fundo com a camisa do Flamengo. Foi o terceiro pênalti que o Gabigol perdeu, os outros dois ele mandou na trave. Dessa vez a bola passou caprichosamente rente ao poste esquerdo do goleiro Cavicchioli do América Mineiro, que saltava para o lado oposto, mas a bola não entrou, a torcida em parte se incomodou, muito em função das atividades do Gabigol fora de campo e tudo mais, agora ele seguindo uma carreira um tanto quanto artística, digamos assim. Vamos falar sobre isso e mostrar números importantes que confirmam que a fase do Gabriel Barbosa não é das melhores. Falaremos sobre tudo isso nesse vídeo que tem o patrocínio de Speed, é isso mesmo. O Speed é o novo fantasy game que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você joga por rodada. As principais competições do futebol pelo mundo estão no Speed e outras tantas virão. Essa semana tem Copa Libertadores. Aí está o time que eu escalei para essa rodada que começa aí nessa terça-feira, para quem está acompanhando o vídeo agora no começo do dia, ainda na tarde da terça-feira, a bola ainda vai rolar pela Libertadores. Tem jogo na terça, tem jogo na quarta, tem jogo na quinta, esse aí é o meu time, e você pode escalar o seu, jogando por rodada. Evidentemente, se o jogador que você escalou se sair bem, você pontua mais. Então, tem que ter aquele entendimento sobre o adversário, a fase do jogador. Você escalaria o Gabigol no seu time, dessa partida do Flamengo contra o Deportes Tolima, lá no interior da Colômbia, em Ibagué, na noite dessa quarta-feira? É uma das opções. Será que ele se reabilita? Faça o download do Speed e mostre os seus conhecimentos sobre futebol. Link, repito, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês números da Opta Sports sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. A fase que ele atravessa, comprovadamente, não é das melhores desde que ele chegou ao Flamengo. Mas antes eu quero fazer uma ressalva importante. É inegável que o Gabriel está na história do Flamengo, é um jogador importantíssimo na história do clube, por tudo que já fez, pelos títulos conquistados, pelos gols decisivos, não só naquela final contra o River Plate de 2019, naquela campanha do Brasileirão, não. No título brasileiro de 2020, foram dele gols decisivos naquela reta final, quando o Flamengo venceu várias partidas e foi campeão, atropelando na reta final, quando o Internacional e o São Paulo se revezaram a liderança, até que o Flamengo assumiu a ponta no finalzinho, né, na penúltima rodada, e acabou confirmando o título na rodada final, mesmo com uma derrota. O Gabigol fez gols importantíssimos ali. Então é um jogador que está na história do clube, tem muito carisma, a garotada gosta dele, ele atrai torcedores, é midiático, tem uma série de predicados. O que ele faz fora de campo é problema dele. Se ele quer cantar, se ele quer ser artista, ele pode ser o que ele for. Mas no momento em que ele investe numa carreira paralela, ele até colocou ali artista, né, do seu Instagram, e as coisas não vão bem em campo, é claro que o torcedor passa a cobrar. Porque a vida do atleta, como de qualquer pessoa, qualquer profissional, ela fora de campo, interessa a ele. Mas quando começa a interferir no trabalho, naquilo que é a sua fonte de renda, a sua atividade principal, digamos assim, gera problemas. Imagina o seguinte: você trabalha numa empresa, num escritório, numa função burocrática qualquer, mas você também é músico, você sabe tocar um instrumento e faz parte de uma banda com alguns amigos. Essa banda se apresenta sempre num bar aos sábados à noite, mas domingo você não trabalha. O seu emprego exige que você lá esteja na empresa de segunda a sexta-feira. Então domingo você pode acordar mais tarde, sem problema nenhum. Mas se você começar a se apresentar também na terça-noite, quinta-noite, como serão as manhãs de quarta? As manhãs de sexta, se você dormir poucas horas, chegar de madrugada em sua casa, depois de mais uma apresentação da sua banda, seja num clube, num bar, onde for. Você vai estar cansado, o seu rendimento pode cair, o seu chefe vai te cobrar. Ah, vai te cobrar, porque ele vai querer você inteiro. Ele paga um salário a você para você se dedicar àquilo. Se amanhã você conseguir um faturamento como músico que compense você largar o seu emprego, você pode até largar o seu emprego e viver da música. Mas enquanto você depende desse emprego, você tem que equilibrar. O Gabigol, até que prove o contrário, tem o seu ótimo salário, muito justo que ele o receba, porque ele trabalhou por isso, por sua atividade como jogador de futebol. Então, quando ele começa a perder gols, a não jogar tão bem, é óbvio que mesmo que isso não tenha nenhuma relação, o torcedor, a imprensa, todos começam a questionar. Esse cara está concentrado mesmo no futebol, ele está pensando em jogar bola, ele está pensando em outras coisas.
Então, esse é o dilema, esse é o ponto. E é importante que o jogador entenda. E eu vou mostrar agora os números que confirmam a queda de rendimento do grande goleador que o Gabriel é e que não tem sido ultimamente. Você confere aí a primeira tela, né, mostrando aí o Gabriel, minutos para marcar um gol. Em 2019, ele fazia um gol a cada 102 minutos, ou seja, pouco mais de um jogo para botar a bola dentro do gol. Em 2020, aumentou para 126, mas era uma marca boa, e ela se manteve em 2021 em 124, ali praticamente sem variação. Mas agora, em 2022, ele leva 263 minutos para fazer um gol. Quase 3 jogos inteiros para colocar a bola do barbante. É uma queda de rendimento muito evidente. Ah, o time também caiu. Sim, mas o time caiu, mas ele tem tido chances e não tem marcado. Minutos para finalizar. Ele levava 22 minutos para arrematar contra a meta adversária na temporada fantástica de 2019 e mudou praticamente nada para 23 minutos nas temporadas de 2020 e 2021. Já na temporada atual 2022, Gabriel precisa de 34 minutos para finalizar contra a meta inimiga, ou seja, é um tempo muito maior, ele não tem tido tantas chances, talvez até por alguns jogos jogando um pouco mais fora da área, mas é um dado também relevante. Ele passando até alguns jogos sem chutar contra o gol adversário, né? Isso já aconteceu agora recentemente contra o Atlético Mineiro. Agora, o percentual de acerto em finalizações. Note que ele tinha um acerto de 53% em 2019, em 2020 foi para 47%, em 2021 51%, então sempre variando ali. Você vê que 2020 caiu um pouquinho, depois subiu, né? Chegou perto do auge que foi em 2019, e em 2022 cai para 32%, gente. Olha que queda. Ou seja, quando arremata, não tem acertado. E aí vem um outro dado importante, finalizações de dentro da área, na área, onde em tese você tem uma chance maior de fazer o gol. Você está dentro da área, você está mais perto do gol adversário do que de chutes de média e longa distância, de fora da área. Ele acertava o alvo em 75% dos arremates dentro da área na temporada 19. Ele levou para 83% em 2020 e voltou, caiu um pouquinho, mas ficou ainda assim acima do ano de 2019, na temporada passada, 2021, 77%. E agora ele acerta 90% das finalizações dentro da área, ou seja, melhorou o seu aproveitamento e agora não está entrando. Ou seja, ele acerta mais o gol quando chuta de dentro da área, mas a bola não vai no fundo do gol, não vai no barbante. Ou seja, é muito curiosa essa situação que mostra que a pontaria não está boa, né? Esse é um ponto muito importante. E você vê, inclusive, aí o mapa da Opta Sports mostrando de onde ele finalizou e quando ele conseguiu marcar. Foram 4 gols. E dessas finalizações todas dentro da área, ele não conseguiu marcar, menos mandando a bola na direção certa em 90% das ocasiões, das oportunidades, né? Isso é um dado também muito interessante, muito importante. E a conversão das finalizações, ou seja, a cada finalização, qual o percentual de arremates que ele transformava em gol? 21% em 2019, ou seja, a cada aproximadamente 5 arremates, uma bola dentro do gol. 2020 foi para 18%, caiu um pouquinho, manteve a média em 2021 e cai em 2022 para 13%. Caiu muito em relação a 2019, que foi o seu melhor ano nesse quesito, como a gente está vendo aí. Então são números importantes, né, do Gabigol, que mostram de fato uma queda, né? O 2022 é o ano que ele mais finaliza dentro da área, proporcionalmente, mas a pontaria piorou de forma considerável, né? É um dado muito, muito relevante, né? E o número a mais sobre o Gabigol, ele teve 7 finalizações nesse jogo contra o América Mineiro. Foi o maior número de arremates do Gabigol em um jogo em 2022. Seja no Brasileirão, na Libertadores ou na Supercopa, onde for. 7 finalizações. Fez um gol, perdeu um pênalti, perdeu 2 gols cara a cara com o goleiro Matheus Cavicchioli do América Mineiro. Ou seja, o momento não é bom. O momento não é bom. Ele tem perdido gols. E aí vem a questão, até que ponto o fato do Gabigol agora se considerar artista, cantor, de trap, essa coisa toda, afeta, né? Como é que você vai colocar na cabeça do torcedor que uma coisa não tem nada a ver com a outra? É muito importante que o Gabriel, nesse momento, reflita sobre as suas prioridades, né, e corrija esse defeito. Um grande finalizador como ele não pode perder tanto gol. Os números são muito claros. E seria muito relevante e importante que ele compreendesse isso, especialmente no momento em que o Flamengo enfrenta dificuldades, o Flamengo enfrenta aí ainda uma crise, tentando sair dela, tentando reagir na temporada 2022, já com troca de técnico e tudo mais. Bem, esse vídeo tem um apoio, como você sabe, do Speech. Speech, que é o novo fantasy game que você pode baixar acessando o link aqui embaixo da descrição do vídeo, ainda está em tempo.
Faça o download se você ainda não fez, escale seu time para a rodada da Libertadores da América. Com o Gabigol? Sem Gabigol? Quem você colocaria? Será que ele reage contra o Tolima e volta a marcar? Melhora esses índices? Eu não duvido que isso aconteça. Futebol, para isso, o Gabigol tem. A questão é ajustar um pouquinho a pontaria. E, agora, mais vezes, provavelmente, jogando com o Pedro ao seu lado, diante da lesão do Bruno Henrique, já que o Cebolinha, o Everton, ainda não poderá estrear apenas lá na segunda quinzena de julho. Ele poderá entrar em campo com a camisa do Flamengo. Você viu passando por aqui uma série de itens também que a gente destacou, que são aqueles que você pode acessar também nos links aqui na descrição do vídeo, o nosso canal de cortes, faça a sua inscrição, nosso clube de membros, participe, o nosso curso online de jornalismo esportivo, também a Use 360, que fornece, vende, comercializa canecas, camisetas do canal, da Live Soft Open e muito mais, a maneira de você apoiar o nosso trabalho. E a Pingback, na Pingback eu escrevo semanalmente sobre futebol, e no texto dessa semana eu escrevo sobre o estádio do Flamengo, né? E a polêmica do Maracanã. Acesse o link aqui embaixo na descrição do vídeo e não deixe também de acessar o outro link que mostra como você pode participar dessa nova plataforma de conteúdo que é a Pingback. Então confira. E claro, o blog do Mauro César, sempre com textos diários no UOL Esporte sobre futebol, e você pode sempre acompanhar. Então, nessa quarta-feira, 2 lives. Primeiro, às 8 da noite, no Esquenta para Tolima e Flamengo, e também com informações sobre o jogo entre Cerro Porteño e Palmeiras, que estará em andamento lá em Assunção, no Paraguai. E depois da partida que vai acontecer em Bagué, no interior da Colômbia, lá pelas 11h30, 11h40 da noite, voltaremos na live pós-jogo Tolima e Flamengo pela Copa Libertadores da América. É isso, saudações!